Estamos de volta aqui com a nossa programação do Superbots Experience 2021. Gostaria de convidar aqui ao nosso palco virtual o Caio Fiuza e o Vitor Nucci, sócios da Stone. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, pessoal? Bom dia, Fernando. Fala, Nucci. Bom dia, turma. Tudo ótimo. Beleza, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eles vão falar um pouco sobre o saque inteligente da Stone. Já estão compartilhando a tela de vocês aqui na nossa plataforma? Já está entrando aqui no ar. Gente, eu vou deixar vocês aqui à vontade no nosso palco virtual e no final eu retorno para fazer algumas perguntas para vocês, beleza? Perfeito. Então vamos nessa, fique à vontade. Bem, bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Vamos falar um pouquinho de um serviço que é super importante dentro da nossa companhia, que nós representamos a Stone, somos sócios da Stone e nós estamos hoje liderando, eu e Nucci, uma empresa dentro do grupo Stone chamada Tom. Vou falar um pouco dessa empresa para dar um contexto e a importância do bot dentro desse contexto, tá certo, pessoal? Então é o seguinte, a Stone é uma empresa de maquininhas que todo mundo já conhece, faz um baita de um sucesso, cresceu super rápido e que no ano de 2018 decidiu entrar no outro nicho de mercado. A Stone sempre operou no nicho de mercado do microempreendedor, varejista principalmente, o empreendedor que tem um balcão, que tem uma loja. E nós resolvemos expandir nosso setor, nosso segmento para o segmento de microempreendedores, que são basicamente profissionais autônomos e profissionais liberais. E é um serviço completamente diferente, porque em todas as nossas iniciativas anteriores, a gente sempre via um desafio a atender uma pessoa que a gente não sabe necessariamente onde ela está naquele momento, porque ela não tem uma loja fixa na maioria das vezes. O contato por telefone, a gente não sabia se ia funcionar, e nos testes anteriores, essa tentativa de acesso via telefone, que é como a Stone opera, também não era muito efetivo. E a gente percebeu o seguinte, caramba, para entrar no segmento do micro, vamos ter que criar uma plataforma de serviço completamente diferente. Não é só criar uma marca nova e, de fato, vender para dizer que agora vende, criar um tipo de preço específico e dizer que vende para o micro. E aí, entramos na noite, nós dois e mais uma turma, entramos no desafio de reconfigurar a forma como o cliente deveria ser atendido. Só lembrando para vocês, fazendo uma ressalva. A Stone, ela é reconhecida, tem em um dos seus principais valores o atendimento ao cliente. A Stone lançou um livro no início desse ano, cujo nome é 5 segundos. E por que 5 segundos? Porque 5 segundos é o tempo que uma pessoa leva para ser atendida quando ela faz contato com a nossa central. A pessoa tem algum problema, tem alguma dúvida, pega o telefone, liga. Nós temos uma meta de em até 5 segundos atender essa pessoa. Não tem URA, não tem transferência em linha. Mais de 90% dos atendimentos são resolvidos por uma pessoa que atende na primeira ligação. Os profissionais são todos internos. Um time todo interno, né, cara? Um time todo interno. Então, exatamente. É legal porque eu tô na Stone desde o iniciozinho, e isso sempre foi um grande pilar da nossa companhia. Ter um time interno e humano, principalmente um time humano atendendo. Essa foi a tese. E aí, quando a gente vai para o Tom, a gente se propõe a fazer um negócio completamente diferente. E só colocando assim, tamanho do desafio. O mercado endereçável que a Stone opera hoje, ninguém sabe ao certo o número, mas tem uma estimativa, vai de 5 a 7 milhões de clientes, que são basicamente clientes que têm estabelecimento comercial. Quando a gente vai para o mercado endereçável do Tom, são 30 milhões de clientes. Clientes menores, mais espalhados geograficamente e num número muito maior. Replicar uma operação de atendimento por telefone ia ser muito difícil. Então, nós colocamos, e eu vou começar a passar alguns slides aqui, porque o que a gente se propôs a fazer? A nossa proposta era levar o mesmo carinho, o mesmo cuidado e a mesma atenção que a gente dedica ao cliente da Stone
para a marca nova e para o produto novo, só que fazendo de uma forma diferente, né? Então, colocando aqui, a proposta de valor, o resumo dela é ser o principal parceiro do empreendedor autônomo nos seus desafios de crescimento. E aí tem palavras muito importantes aqui, porque ser não é parecer, tem que ser de fato, tem que ser ativo. O cliente tem que utilizar muito, porque a nossa proposta é que sejamos o principal parceiro. Então, o cliente tem que, de fato, se engajar. Ser parceiro é estar disponível, estar com ele o tempo todo, ser imprescindível. E empreendedor autônomo, nós não fizemos nenhum corte específico, nós simplesmente dissemos que é o profissional que trabalha por conta própria, que torna o negócio mais amplo ainda, com muitas particularidades. E desafio de crescimento, no nosso caso, é interpretado como fazer o cliente vender, ajudar o cliente a vender, a juntar o cliente a juntar dinheiro e crescer na vida. Tá? Então, basicamente, esses eram os nossos objetivos. Caio, só legal ressaltar que quando a gente fala de Stone, a gente construiu a Stone para servir o empreendedor brasileiro. Tem coisa que a gente se orgulha muito na Stone é que ninguém tem uma paixão em servir com excelência maior que a gente, dentro do grupo. Quando a gente olha para o Tom, a proposta é a mesma, mas para um público diferente. E aí vocês estão vendo um pouquinho agora da cara do nosso público. Quem que é o cliente do Tom? E aí, para servir esse público, não adianta querer servir do mesmo jeito que você serve o público que você servia na Stone. Eu acho que é legal você contar um pouquinho quem que são essas pessoas que a gente está aqui se dispondo a servir, Caio. Exato, assim, é um público super diversificado que precisa de muita ajuda, porque a vida não é fácil, e quando nós fizemos os estudos, uma das características mais marcantes era que o cliente dizia que se sente sozinho. Ele está na luta sozinho. E a gente se falou, caramba, como é que a gente pode, de fato, entrar ao lado dele? Aqui tem algumas pessoas que definem bem o nosso cliente. Você tem os profissionais que trabalham com serviço de manicure, você tem o autônomo da rua, que está ali na carrocinha. Inclusive, esse foi um muito emblemático para a gente, porque ao longo do desenvolvimento do produto, a gente acabou se envolvendo com o pessoal que trabalha na rua, em frente ao nosso escritório, e tem um cara, o Jairo, muito importante para a gente. Todo dia a gente ia lá, pegava feedback com ele com relação ao produto, com relação ao mercado, o que ele queria receber, que tipo de ajuda ele queria receber. Mas você tem também pessoas que não estão na rua e estão em outro lugar, como, por exemplo, profissionais de arquitetura, profissionais que trabalham com blog. Você tem o taxista, tem a oficina mecânica, que apesar de ser um estabelecimento comercial, se comporta do ponto de vista financeiro de uma forma diferente de uma loja, de um varejo. E o vendedor de eletrônicos, que também é um outro perfil com características super particulares. Então, aqui tem um pouco do extrato do que a gente chama de profissional autônomo. Tá? Tem um pouco de tudo, e a nossa base hoje ela é até mais diversificada, mas essas figuras mostram muito bem como que é a fotografia dela. E dentro desse conceito, o grande desafio não foi colocar uma maquininha no ar, não foi colocar uma oferta no ar, foi simplesmente ter uma forma de atender muito bem esse cliente. Só lembrando para vocês, tá? A gente tem várias métricas de atendimento, várias métricas. Quando nós fizemos os primeiros testes antes de começar com essa marca, a gente não conseguia encaixar o atendimento, porque a gente tentava fazer no mesmo modelo do tradicional. O nosso NPS nesse piloto, ele era na casa de 30, assim, NPS que a gente considera muito baixo. Tá? A gente não conseguia encaixar, muito abaixo dos padrões da Stone. Então, o nosso desafio foi como fazer um atendimento adequado, que seja encaixado às necessidades do público. O que nós fizemos desde o início, aí Lutz, me completa se você quiser, foi partir da premissa que o atendimento humano ele existiria, mas que a gente daria uma ênfase muito grande no atendimento com bot. E aí, nesse contexto, surge o pessoal da UN. Fazer aqui um agradecimento especial ao time de lá. Não sei se a plateia conhece, se tem relacionamento com eles. Conheço esse pessoal já, deixa eu fazer a conta aqui, há 6 anos. Já tivemos outras empreitadas com relação a atendimento virtual. Eu acompanho a evolução dessa companhia, desse time, já há algum tempo. Acho que o pessoal vem evoluindo.
Então, quando eu pensei em fazer um bot, eu fui lá neles, porque é uma turma super boa de jogo, que consegue entender as maluquices que a gente imagina aqui. Fui lá neles e convidei para um desafio. E o desafio era, cara, vamos fazer um negócio para um público endereçável de 30 milhões de pessoas, mas que não seja apenas um bot boboca que vai ficar repetindo um script ou outro. Vamos fazer um bot que entre de fato na vida do cliente em todos os momentos, desde a venda até o momento da retenção e do churn, eventualmente. Esse foi o convite. A turma abraçou e a gente começou com a plataforma deles, está até hoje com a plataforma deles, evoluindo. E importante dizer, o nosso bot, primeiro que ele é único e ele trabalha em contato com o time humano. Na experiência do cliente, é uma coisa fluida. Tá? A gente avisa para o cliente quando o bot vira humano, mas o fato é que para o cliente é uma experiência só. E é bem interessante o que a gente vem conseguindo ter de resultado. E aí, cara, falar um pouquinho sobre algumas características. Eu acho que tem um negócio muito importante de falar, que é, a gente está aqui falando de Tom, falar, pô, por que o nome da empresa é Tom? Né? Desde a concepção do projeto, quando a gente se juntou e falou, cara, a gente vai construir uma empresa para atender o autônomo brasileiro, a gente tinha uma certeza, que era que essa empresa, para ela ser escalável e poder atender o total do público, ela precisaria construir um tipo de relacionamento digital. Não adiantava a gente querer ir para rua, que nem a gente faz na Stone, só um time humano. E o nome Tom, ele vem justamente para trazer uma interface amigável, que a gente está vendo aqui o rostinho rodando, né, que é o Tom sem o T, que é o símbolo do nosso bot, para ser um nome pessoal. E aqui entra um conceito relevante da nossa estratégia, que foi, independente de ser um atendimento que é realizado numa dinâmica virtual, e muitas, como vocês vão ver na grande maioria das vezes, por um bot, a gente ainda queria trazer a sensação de humanização que a gente tem no atendimento da Stone. E o Tom, ele nasce como Tom, a empresa leva o nome de Tom, muito por conta da tese do bot que a gente ia colocar lá. Então, acho que isso é até um negócio legal de pensar que o nome da empresa foi definido e toda uma identidade montada em cima da estratégia de comunicação através de um bot. Exatamente. Então, excelente ponto, Nuti, que você lembrou. E toda a nossa inspiração para construir o negócio e construir o nome, né, vindo realmente dessa humanização que uma empresa, que uma figura abstrata deveria ter. A nossa marca deveria, de alguma maneira, remeter a uma pessoa. E o bot, por sua vez, deveria carregar no seu discurso também esse atributo de se comportar como uma pessoa. Até mais do que uma pessoa, né, Caio? Acho que a nossa grande discussão na época foi o bot não são pessoas, mas ele precisa ter uma personalidade. O bot precisa ter uma personalidade. E no mundo que a gente vive hoje, nosso questionamento na época era: com quantas pessoas você fala no WhatsApp por dia? Quantas delas você vê fisicamente? Você saberia se você está falando com um ser humano de fato? Você precisa só conhecer a personalidade, porque a personalidade é aquilo que importa. Então, a construção toda foi: o Tom precisa ter uma personalidade. Exato. Tem, inclusive, pessoal, uma coisa muito interessante que vou contar para vocês aqui, segredo nosso da companhia. Toda pessoa que entra na companhia passa por um processo de onboarding. E dentro desse processo de onboarding, todos são convidados a assistir um filme. O nome do filme é Ela, um filme de 2013, que muito desse filme nos inspirou a pensar dessa forma. Tá? Depois, quem quiser, quem já assistiu, quem tiver curiosidade, por favor, assista esse filme, que vai entender muito do que a gente pensa aqui com relação a bot, com relação a robô, com relação a tratamento de cliente. Tá? Muito da inspiração veio dali. Vamos seguir um pouquinho, Nuti? Falando do ciclo de vida do cliente, como é que o bot ele entra nesse processo? Vamos embora. Um pouquinho? É legal porque o bot está presente em toda a jornada do nosso cliente.
desde o momento da venda, e o Tom ele se distribui também de uma forma digital, majoritariamente através de mídia e caindo para o nosso site. A gente tem o bot realizando venda. E o bot não só realiza a venda, como é o nosso vendedor número 1. Entre os nossos vendedores humanos e o bot, o que mais vende é o bot. Então, a gente tem o bot nesse momento, e aí o bot ele começa, após a venda, quando o cliente entra, ele começa a operar no momento mais crítico para a gente, que é o onboarding do cliente. Sempre que a gente está falando de ter uma relação, a forma que essa relação começa, muitas vezes vai definir como essa relação vai ser no futuro. E no onboarding, o bot ele tem o papel de fazer o que na Stone o humano fazia. Na Stone a gente tem um time que a gente chama de Green Angels, que vai lá, entrega a maquininha, fala com o cliente, ensina como usa, baixa o portal, ensina a mexer no produto da Stone. No Tom a gente tem o nosso bot. O nosso bot faz todo esse trabalho, através de uma régua de comunicação ativa, enviando uma série de conteúdos e interagindo com o nosso cliente. E aí a gente fecha esse período de entrada. E depois que o cliente entra, naturalmente ele vai ter o atendimento. E a gente trouxe aqui um número já destacado, que a gente vai falar mais para frente, mas 77% dos atendimentos do Tom hoje são 100% são realizados pelo bot, ou seja, o bot não transborda para nenhum ser humano. Então, é uma peça-chave na hora que a gente vai atender, tirar uma dúvida, responder uma solicitação do nosso cliente. E, por fim, a gente também usa a ferramenta que a gente construiu em parceria lá com o time da UN para fazer o papel de retenção. Para quando a gente está no relacionamento com o cliente, está entendendo que tem algum tipo de problema, também fazer comunicações ativas. E aí é importante ressaltar que entendendo que tem algum tipo de problema é antes do cliente falar que tem um problema. Quando a gente entende que é o momento de conversar com ele, o nosso bot faz um papel de comunicação ativa para oferecer vantagens também. Então, tem um papel-chave na retenção de clientes. E aí vocês veem que toda a estrutura da jornada do cliente foi pensada usando o bot. E só completando, Onucci, você falou uma coisa interessante, porque se o objetivo é que ele se comporte como uma pessoa, que ele tenha uma personalidade, não faz sentido pensar nesse bot apenas como um atendente, que fica esperando, que tem uma postura passiva com relação ao cliente. Então, o bot hoje, ele ativamente se comunica. E esse ativamente é nas situações financeiras, nas situações de retenção, como o Nucci acabou de citar, mas também em outras situações. Vou dar um exemplo que até a pessoa que recebeu a mensagem tomou um susto, achou que era alguém mandando a mensagem por trás e não era. A pessoa estava em São Paulo, num dia frio, o bot mandou uma mensagem de bom dia, alguma coisa similar a isso de manhã, e ela respondeu, falou ok, legal, se comunicou com o bot falou de volta, poxa, você vai sair agora para trabalhar? Leva um casaco porque está frio. Porra, o cara não é possível que seja um robô. A pessoa do time nosso, inclusive, falou, cara, não é possível que seja um robô fazendo isso. E era o robô, porque ele está integrado com um serviço externo que consegue dar essa informação e a gente tem uma inteligência para saber onde o cara está. E tem uma série de coisas. O bot é só uma camadinha ali por fora, mas tem uma série de mecanismos por trás que ajudam e permitem fazer isso. Acho que aí é uma deixa boa para o próximo slide, Caio, que é justamente o que tem por trás do nosso bot. Quais são os grandes diferenciais do nosso bot? Primeiro, é porque ele dá uma experiência única para múltiplos canais de atendimento. O cliente que está falando com a gente pelo WhatsApp ou pelo Telegram, ele consegue ter a continuação do atendimento dele por outro canal, como, por exemplo, pelo nosso próprio site ou pelo aplicativo. Isso é algo que a gente só consegue graças à ferramenta da UN também. Eu acho que é uma das possibilidades que essa ferramenta te permite. A segunda coisa, foi algo que a gente investiu muito tempo dentro do Tom, foi plugar o nosso bot em vários sistemas e serviços internos do Tom. Então, hoje o bot ele tem uma autonomia muito grande, porque ele é plugado no sistema de logística, ele sabe do transacional do nosso cliente, ele consegue
executar solicitações dentro dos nossos sistemas que geralmente um humano executaria, graças a essas integrações que a gente fez. Então, isso é um pedaço chave de como o nosso bot tem uma retenção tão grande, por exemplo. A parte-chave é o coração, está muito aqui. A gente também tem um negócio muito legal desenvolvido dentro de casa, que é a previsão das demandas baseado em eventos passados. Então, a gente já sabe o comportamento do cliente, e a gente sabe o comportamento do cliente não só pelo que ele fala com a gente no bot, mas de todos os monitoramentos que a gente faz dele. Lembrando que no nosso negócio, grande parte é transacional, a pessoa está usando, fazendo uma transação. E em cima de todas as informações que a gente tem nos nossos sistemas, quando um cliente nos procura, a gente já consegue ser preditivo e saber sobre o que ele quer falar com a gente e encaminhar para um fluxo mais correto. E eu acho que a última parte legal de diferenciais, que foi algo que a gente desenvolveu mais recentemente, é que hoje a gente tem um bot cuidando do bot do Tom. Então, a gente tem a Tônia, que a gente apelidou carinhosamente de Tônia, a Tônia, que é o bot que ele faz o treinamento do nosso bot para ele conseguir ser mais assertivo na parte de entendimento. Então, ele basicamente, assim, qual que é o trabalho? Assim, abrindo um pouco mais, é basicamente um script em Python rodando com o uso de inteligência artificial para ler todas as conversas que nós fazemos e treinar a linguagem natural do nosso bot na ferramenta da UN também. Então, um trabalho que muitas vezes é feito por um ser humano, em várias das empresas, que é ficar treinando para o bot ter uma assertividade maior de reconhecimento do que o cliente quer falar contigo, a gente colocou a Tônia para fazer, que eu brinco sempre que é a melhor funcionária do Tom. A melhor funcionária do Tom é a própria Tônia. Exatamente. E isso tudo, o que é importante dizer, né? A empresa Supernova, nós lançamos o negócio, a empresa, no dia 1º de março de 2020. Supernova. Tá? E a gente vem evoluindo muito e dentro da evolução, ela também acontece nessa linha de criar mais inteligência artificial, de botar mais robô trabalhando para suportar o bot e cada vez mais permitir que o bot faça mais coisas. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente prioriza em absoluto, tá? Isso aqui a gente pensa assim, quais são os pilares da companhia? Cara, tem um deles que é o bot. São 4, um deles é o bot, sem dúvida alguma. É muito mais do que um acessório dentro de um setor de relacionamento. Ele, de fato, é o pilar da companhia. Falar um pouquinho, Lute, de resultado. Né? A gente tem, pessoal, aqui, beirando 2 milhões de interações por mês no bot, clientes procurando o nosso bot. A taxa de retenção ela está em 77%. 77% é um número que a gente considera bem bom. E se o bot fica fora do ar por algum motivo, por 30 minutos, por 20 minutos, é um caos na operação, porque realmente ele substitui uma quantidade grande, algumas centenas de pessoas no que tange ao atendimento. E o resultado, que eu acho que é o negócio mais bacana, a gente pode ver de algumas maneiras. Eu vou trazer 2 bem resumidas aqui. A primeira é o NPS da nossa operação, que eu falei que no início, quando era piloto ainda, tentando no modelo original, estava em torno de 30, agora hoje ele já bate 70. Ele já é acima de 70. E o segundo, que é uma métrica bem relevante para a gente, que é o Reclame Aqui. Reclame Aqui, eu coloquei aqui do lado a referência de outras empresas relevantes no nosso segmento, o segmento financeiro como um todo, e é bacana ver que o Tom, com um atendimento que é quase 80% robô, em muitos aspectos, ele está com 9,1 de nota. Ele é a maior empresa dentre as empresas mais relevantes do setor financeiro. É RA1000, é uma referência em atendimento. Hoje ele supera, inclusive, no Reclame Aqui, a própria Stone. Tá? É um negócio legal. O que mostrou para a Stone que, caramba, a gente tinha um super medo de usar robô e piorar a qualidade na percepção do cliente. E o que nós aprendemos é que, na prática, isso não acontece. Se você casa bem o robô com o humano, você consegue ter um resultado até melhor. Tá? Então, a gente está evoluindo isso também na própria operação da Stone, que é uma operação, sem dúvida alguma, com muita excelência. Quer colocar algum ponto aqui, Lute? Não, acho que de resultado
números aí falam por si só. Acho que é bem legal ver essa construção e está muito no começo. Eu acho que assim, o principal ponto a gente tem 1 ano e meio de operação do Tom. Então, a gente acha muito legal o que a gente construiu até agora, mas como o Caio falou, a nossa referência está lá no Ela, né, no filme. Então, quando a gente olha para o que a gente gostaria de ser, acho que a gente ainda está muito longe, o que dá um combustível imenso para a gente continuar construindo esse negócio. Exatamente. Aí, pessoal, acho que eu deixo aberto para perguntas. Fernando se juntou agora a gente, Caio. Deixa eu voltar que eu não vejo vocês. Agora sim. Isso. Muito legal, gente. E já tem perguntas aqui da plateia. Eu vou já passar direto para. Chegaram 2 perguntas, ou 3, cara, só que ele já está com o tempo estourado. Vamos ver se vocês conseguem responder rapidinho, tá? Raquel Veloso, da SumUp, concorrente aí de olho em vocês. Ela pergunta o seguinte: entendo que o público da Tom talvez seja menos entendedor de tecnologia que o público da Stone. Por que escolher ter bot para o público que entende menos de tecnologia, quando o que entende mais não interage com o bot? E ela acrescenta: vocês têm a intenção de replicar o bot para a Stone, já que ele se provou um case sensacional? Posso responder, Nutt? Pega aí. Raquel, a resposta é a seguinte. A gente queria com o bot dar... A Stone hoje ela se propõe a ter um atendimento ultra dedicado e especializado. Tá? A gente tem uma central de atendimento que não se comporta como um call center. É de fato um especialista. Você não tem o atendente, não tem URA, não tem absolutamente nada. Quando a gente vai para um outro público, a gente conseguiu criar um mecanismo, de fato, precisava criar um mecanismo de ter escala com muita qualidade. E o produto do Tom é um produto mais simples, como você até falou. Que ele não é que ele tenha menos tecnologia. Eu diria que ele até tem mais tecnologia, só que ele é mais simples para o usuário final. Tá? E por ser um produto mais simples, as dúvidas e os problemas tendem a ser mais simples. E a gente fez esse casamento. O bot ele é muito bom para esse tipo de coisa. Por isso que a gente trabalha com as 2 mãos, né? Todo mundo passa pelo bot. 77% fica retido e se resolve ali. Aquilo que o bot não consegue resolver, a gente agenda no próprio bot para um humano falar. A gente transfere imediatamente, dependendo da severidade do problema. Então tem também uma inteligência nisso. Tá? Vocês vão levar para a Stone? Pode completar num ponto muito rápido, Caio, que é: eu gosto de separar tecnologia de complexidade. O cliente do Tom está menos disposto à complexidade, mas tecnologia, desde que botaram esse dispositivo na mão das pessoas, todo mundo usa. Todo mundo usa o WhatsApp, por exemplo. Então é super fácil para o cliente do Tom se comunicar com o Tom através de N canais de comunicação. Só não pode ser complexo. Vai ser fácil. E se vai migrar para a Stone, tem estudos sim, tá? Tá. João Ferreira, do CPQD. O Tom já fala e ouve? Ou seja, usa a voz para se comunicar, ou é um bot de texto? Se não fala hoje, há planos para o futuro? Sim, em teste. Em teste, ouvir. E como eu falei para você, essa questão para o nosso público é relevante ouvir. Que tem muita gente que não escreve no WhatsApp ou no Telegram, porque a experiência é a mesma, tá? Se você iniciar um bot, uma chamada no WhatsApp e migrar para o Telegram, ele carrega exatamente igual onde você parou. E se você acessar com seu computador logado no site e acessar o bot, ele carrega a conversa de novo. É tudo integrado. Então, os clientes eles tentam, alguns, falar. Quando acontece uma necessidade como essa, a gente dropa para uma pessoa e dá um atendimento muito rápido, porque o bot ainda erra mais quando ele está ouvindo. Mas a gente está, sim, testando isso há algum tempo já. Quando estiver no nível de entendimento de que a qualidade é alta, vai virar para ouvir também. Gente, uma última pergunta. Vamos ver se a gente consegue responder rapidinho, para não atrasar muito. Danilo Alexandre, da Nuance. Vocês comentaram que conseguem manter o atendimento em diferentes canais. Isso significa que se eu começar a conversa no WhatsApp, por algum motivo sair e começar a usar o Instagram, vocês sabem que é a mesma pessoa e mantém um contexto para que eu não precise repetir tudo novamente? Se sim, agradeço se puder falar sobre como isso é possível. Sim, a gente consegue. Você tem conta que é cadastrada, você tem device fingerprint, você tem N maneiras de fazer, porque a gente já faz isso, porque todo usuário nosso ele tem um aplicativo logado e identificado, a gente consegue fazer isso. Eu acho que a chave para isso, Fernando, é você ter os contatos sincronizados. Então, a chave para você conseguir fazer isso é você ter os contatos daquele cliente sincronizados para ter a experiência multicanal. Uma vez que você tem as chaves de contatos,
você consegue ter a conversa 100% sincronizada. Uma última dúvida aqui. Vocês, no slide estava escrito 1 milhão de interações, mas você falou que eram quase 2 milhões. O certo é quase 2 milhões, né? Só para a gente... Já tá. Esse número cresce muito rápido, porque a nossa base cresce muito rápido. Então, eu diria para você que provavelmente pouquíssimo tempo vamos chegar em 2 e daqui a pouco em 3, 4, porque cresce muito rápido, tá? Beleza. Caio e Vitor, muito obrigado. Muito bacana o case. Pela quantidade de perguntas que chegaram, dá para ver que a galera está bastante interessada. Parabéns. Até a próxima, então, e sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valeu, Fernando. Tchau. Valeu. Obrigado.